E a longa novela envolvendo o Cruzeiro e Matheus Pereira terminou com um final feliz para o torcedor celeste. O Matheus Pereira já está em Belo Horizonte e o vídeo de hoje do canal da Nicola conta detalhes do acordo entre as partes. Bora falar sobre Malcom, mais novo reforço do Al Hilal. O time de Jorge Jesus vai desembolsar 320 milhões. Quanto é que o Corinthians fatura dessa grana? E como é que fica a situação do Claudinho, do Roger Guedes e do Michael, que são partes envolvidas? Preciso te atualizar sobre as últimas do mercado, com direito ao Vasco vendendo mais um atleta para o exterior. Quero falar também sobre jogos do sábado. O Flamengo decepcionou seu torcedor. O São Paulo perdeu para o Cuiabá. O Palmeiras venceu, mas não convenceu. Tem muita coisa importante nesse vídeo. Antes, deixa eu só contar que ele é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Começando por Cruzeiro e Goiás. Para mim o Cruzeiro é bem favorito e deve fazer 3 pontos. Já no confronto entre Red Bull e Bragantino, cotações legais, vou de Red Bull. Para Santos e Botafogo, jogo na casa do Peixe, com vitória do Botafogo, fechando com Vasco e Atlético Paranaense. Pensei, repensei e vou de empate. E você, gosta de futebol? É bom de palpite? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo informando que a Portuguesa, a minha Lusa, venceu a Portuguesa Santista por 1-0 no Canindé nesse sábado, vitória que fez com que a Lusa assumisse a primeira colocação do grupo 3 da Copa Paulista. A Santista era a única invicta e com 100% de aproveitamento, eram 3 jogos e 3 vitórias, a Lusa tinha 2 vitórias e um empate, com esse resultado, foi para 10 pontos, ultrapassando a Portuguesa Santista, líder e vice-líder do grupo. Já Malcom, bora explicar direitinho uma informação que eu trouxe com exclusividade ao longo do dia lá no meu blog no R7. Malcom, ex-jogador do Corinthians, está a caminho do Al Hilal. A oferta do clube saudita de 60 milhões de euros ou 320 milhões de reais foi aceita pelo Zenit e o atleta é aguardado na segunda-feira na Arábia Saudita para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O empresário dele, o Fernando Garcia, está a caminho da Rússia para providenciar a mudança. Importante contar que o Jorge Jesus teve papel importante nessa negociação, ele gostaria muito de contar com o ex-atacante do Corinthians. O Malcom, que nem foi relacionado, ele foi relacionado, mas nem entrou na partida de estreia do Zenit no Campeonato Russo, vitória por 2-0 diante de um time que acaba de subir da segunda divisão. Importante contar que o Malcom vai ter direito a 8 milhões de reais por mês de salário enquanto atleta do Al Hilal. Já o Corinthians, como clube formador, vai ter direito a um percentual pelo mecanismo de solidariedade, vai ficar com 2,5% do valor total do negócio, pouco mais de 8 milhões de reais. A curiosidade é que o Corinthians, que formou o Malcom, vai ter na operação total apenas 8 milhões, que equivalem a um mês de salário do Malcom na Arábia Saudita. Para fechar sobre esse tema, a saída do Malcom do Zenit pode impactar em outros 3 jogadores. Será que o Claudinho vai mesmo para o Flamengo? Levando em consideração que o Zenit acaba de perder o seu principal atacante, vai abrir mão de mais um. Já o Michael, que pertence ao Hilal, o Michael tem tentado sair do clube saudita há bastante tempo, mas a justificativa é de que não poderia ser liberado porque não havia um jogador para a posição. Com a chegada do Malcom, a tendência é que o Michael seja negociado. Para completar, queria falar também a respeito da situação, falei sobre Claudinho, falei sobre Michael, queria contar sobre Roger Guedes. Roger estava na teoria, de acordo com o Fabrício Romano, na mira de 2 clubes sauditas. O Al Hilal, a contratação do Malcom inviabiliza sua chegada. E também do Al Nassr. E aí que vem outra informação importante. Nesse sábado, muita gente na Europa noticiou que o Mané, jogador do Bayern de Munique, pode parar no Al Nassr aos pouquinhos. Parece que o espaço e a situação para o Roger Guedes lá na Arábia Saudita vai ficando mais complicado. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Palmeiras, que venceu, mas não convenceu. Vitória por 3-1 contra o Fortaleza, dentro de casa, no Allianz Parque, jogo das 4 da tarde. Os gols do Palmeiras: Richard Rios, Rafael Veiga, que encerrou um longo jejum, e no finalzinho, Breno Lopes, estatística curiosa, o Breno é o artilheiro dos gols nos acréscimos, quase todos os gols dele na reta final das partidas. Eram 5 jogos sem vitória do Palmeiras, com 3 empates e 2 derrotas. O triunfo fez o Verdão pular para o 3º lugar, 28 pontos, os mesmos 28 pontos do vice-líder Flamengo. O problema é que o Botafogo tem 11 pontos a mais e um jogo ainda por fazer. Leila Pereira não escapou dos protestos antes, durante e depois da partida. Um dos cantos mais ouvidos no Allianz Parque foi: "Ô Leila, faz um favor, vende o avião e contrata jogador." E você concorda com a torcida? Tá bravo com a Leila? Use o espaço para comentários e avalie.
Bora falar sobre outro time, esse decepcionou dentro de campo e no resultado. O Flamengo não conseguiu vencer o América, o lanterna ou o ex-lanterna do campeonato. O América inicia o jogo na última colocação com um empate 1-1 com o Fla. No Maracanã ultrapassou o Flamengo. E é bom contar que o América vencia o Flamengo até os acréscimos. Quando o Vitor Hugo de cabeça fez o gol do empate, antes do empate, o América teve a chance de fazer 2-0. Tô para te dizer que o Coelho foi melhor do que o Flamengo. O time do Fla foi preguiçoso, desatento, pouca disposição. E aí a curiosidade é que um time que teve a semana inteira de recuperação, de descanso para trabalhar, apresentou bem poucas evoluções. Ainda sobre o Flamengo, 28 pontos conquistados, vice-liderança. Agora é torcer contra o Botafogo. Em caso de vitória do Botafogo contra o Santos, o Fogão pode abrir 14 pontos de vantagem para o rubro-negro. A última do Flamengo. O rubro-negro acertou nas últimas horas a venda de Mateusão. O atleta atacante de 19 anos de idade foi vendido por 10 milhões de reais para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Primeira venda feita pelo Flamengo nessa janela de transferências depois de várias especulações e enfim um negócio fechado. Quero te falar sobre o Corinthians, que ficou no empate em 0-0 com o Bahia, outro jogo bem abaixo das expectativas por parte do Timão. O Corinthians foi a Salvador, quase que o tempo inteiro na partida foi pressionado, criou muito menos chances e acabou tendo a sorte de o Bahia não apresentar pontaria nem qualidade técnica para transformar as oportunidades criadas em gols. Resultado de 0-0, que do ponto de vista matemático não é bom para nenhum dos dois clubes. Corinthians é o 14º colocado com 16 pontos em 15 jogos. O Bahia é o 16º colocado com 14 pontos apenas. O Goiás na zona do rebaixamento com 12 e o Curitiba também na zona do rebaixamento com 11 ainda jogam nessa rodada e podem diminuir a distância para a dupla que jogou em Salvador. Outro que perdeu foi o São Paulo, derrota por 2-1 para o Cuiabá. Confronto disputado lá em Cuiabá. Curiosidade, Daverson fez gracinha na hora de bater um pênalti, quis dar uma corridinha completamente fora de propósito e acabou acertando a trave, desperdiçando a cobrança. Ainda assim, e também em cobrança de pênalti, o Cuiabá abriu o placar com o Cleison, o Pita fez 2-0 e praticamente no último lance do jogo, o Natan, lateral direito do Tricolor, fez 2-1, derrota do São Paulo, que quebra uma sequência importante de invencibilidade. São Paulo que dessa maneira estaciona no 5º lugar com 25 pontos ganhos. Já o Cuiabá, que venceu pela segunda vez em 7 partidas como mandante. Campanha do Cuiabá é muito melhor fora do que dentro de casa. Com esse resultado, o Cuiabá subiu para o 11º lugar, 22 pontos conquistados, está se afastando de forma legal da zona do rebaixamento. Hora de falar sobre o Vasco, que acertou a venda do Egnaldo, atacante revelado na base, nas últimas horas. O acordo é com o Shakhtar Donetsk, 4 milhões de euros. Viaja na próxima segunda-feira para a Europa para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Vasco ainda fica com 10% do valor de uma venda futura. É a terceira negociação importante feita pelo Vasco pela 777 recente. A curiosidade é que a 777 não coloca dinheiro para investimentos e vai se aproveitando das transferências, colocando dinheiro em caixa de atletas do Vasco. Coisa não anda bem, eu não estou gostando, não estou nem um pouco satisfeito com o desempenho, com a operação da 777 desde que adquiriu o Cruz Maltino. Por falar em contratações, contar que uma das notícias do sábado foi de que Dario Benedetto, atacante que já foi especulado em vários clubes brasileiros e que pertence ao Boca Juniors, recusou uma oferta para defender o Vasco. O Vasco, na busca por um camisa 9, fez sondagens importantes, mas não conseguiu fechar com nenhum nome de peso. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, fim da novela. Matheus Pereira será jogador do Cruzeiro. E a maior prova disso é que ele desembarcou nesse sábado em Belo Horizonte, acompanhado da esposa e do empresário Eduardo Maluf. Eles estão em um hotel, numa região nobre de Belo Horizonte, devem ir ao Independência para assistir ao jogo do Cruzeiro contra o Goiás nesse domingo. Segunda-feira, a realização de exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo por uma temporada junto ao Al Hilal. O time saudita, depois de muita negociação, topou emprestar o jogador. A ideia era vendê-lo. O Cruzeiro vai arcar com a maior parte do salário. Estou tentando descobrir como é que vai ficar a questão financeira. Quanto é que o Cruzeiro paga, quanto é que o Al Hilal paga. O jogador teve papel fundamental para o desfecho das tratativas. Ele é cruzeirense fanático e tinha vontade de jogar no clube do coração. Principal reforço do Cruzeiro na era Ronaldo e, para mim, o principal jogador contratado nessa janela de transferências, incluindo todos os clubes brasileiros. Ninguém chegou para causar tanto impacto quanto eu imagino que o Matheus Pereira será capaz vestindo a camisa da Raposa. Só 27 anos de idade, chuta muito bem de fora da área, sabe construir jogadas,
é capaz também de colocar os atacantes na cara do gol, enfim, reforço que já havia sido tentado por outros clubes brasileiros como o Corinthians. O Cruzeiro, na base da persistência, mesmo sem gastar muito, conseguiu um reforço muito legal. Só para fechar, é importante contar que o Matheus Pereira vinha de um período de férias, então deve precisar de um pouco mais de tempo para entrar em forma e estar à disposição do Pepa. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra na manhã desse domingo com mais informações. Abraço, tchau!